Tudo bem, senhoras e senhores? Henrique Gasperoni aqui novamente no Fórum de Inteligência de Mercado da Live University Ibramerica, edição 2022. Estou aqui com a Cíntia da Playboy. Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo bom, Henrique. Joia. Primeiro, parabéns pela palestra, foi muito bacana conhecer o case que você trouxe pra gente da SexHot. Interessante a gente ver toda a mudança de mercado, né? A mudança de comportamento que vocês mapearam. Mas eu fiquei muito curioso na sua palestra, porque você trouxe pra gente uma série de informações que vocês coletaram, um volume de pesquisa, de análise, de conhecimento de mercado muito bacana. E aí, a dica que eu queria que você desse uma dica para quem está acompanhando a gente. Se vocês não tivessem tudo isso, todo esse volume, esse background do Grupo Globo por trás, qual dica você dá para quem estiver entrando num mercado sem toda a estrutura que vocês tiveram? Porque, de fato, foi uma pesquisa muito grande, né? Foi. Henrique, é uma ótima pergunta e eu vou até te falar uma coisa. Foi uma pesquisa enorme. Realmente é um investimento alto, né? A pesquisa é uma coisa que custa caro e a gente nem todo ano tem esse patamar de orçamento para fazer uma pesquisa desse tamanho todo. Então, a dica que eu vou dar para quem está começando ou não tem esse suporte ou não tem um patamar de investimento muito alto, é uma dica que eu mesmo uso lá para dar continuidade nos estudos e no levantamento de dados, que nem sempre, não é todo ano que a gente tem um orçamento amplo, parrudo, né? Então, assim, existem inúmeras possibilidades. Hoje em dia, existem várias ferramentas gratuitas e abertas. Por exemplo, vou dar citar um exemplo, SurveyMonkey. Você pega alguém que tem conhecimento, seja um estatístico, alguém que já tem algum estudo, né, de inteligência de mercado para ajudar a formatar os questionários, e você já pode usar essa ferramenta que é aberta e gratuita, que é muito fácil de usar, de manipular, e você envia o questionário. Obviamente você tem que ter uma base, né, de consumidores ou uma base de leads, enfim, para que você possa enviar, e depois você vai ter o resultado ali tabulado, e depois a partir disso você vai tirar os seus insights. É super simples, barato, né? Super simples, é barato, entendeu? Então, existem outras formas de se fazer estudo de mercado. Existem vários institutos de pesquisa que trabalham com painéis, e aí isso também barateia bastante, o valor é bem mais acessível. Então, são painéis online que tem um grupo enorme de pessoas inscritas e eles fazem um recorte de acordo com o que você precisa. Então, tem vários institutos que têm isso e como eu falei, é mais acessível. A gente também já usou esse tipo, a gente também já usou SurveyMonkey. Dependendo do produto ou serviço, enfim, que a empresa tenha, vou dar um exemplo, a gente tem lá o nosso streaming, né? Então, como é uma prestação de serviço online, né, na internet, a gente também mapeia com o Google Analytics, levanta dados, né, de dados de consumo. Então, se você faz tudo bem tagueado, você depois consegue fazer esse acompanhamento. Então, tem outras formas. Se a empresa publica, por exemplo, nas redes sociais, você pode usar as próprias ferramentas para levantar um pouco mais de informação e de dados. Tem possibilidades. Ah, legal. E é interessante, né? Eu me lembro que algum tempo atrás, eu estava vendo até um case, quando a gente fala muito, por exemplo, de Netflix, que estava falando produção de conteúdo baseado no input dos dados dos assinantes. Então a gente via, por exemplo, o House of Cards foi criado todo com base do que o algoritmo falava para saber que no minuto tal tinha que acontecer uma cena, depois tinha que terminar de uma forma tal. Eu queria saber se vocês já pensaram nessa questão de conteúdo adulto, em produzir conteúdo baseado no dado que é coletado através do perfil do consumidor. Também, super. Eu esqueci de citar, por exemplo, uma coisa importantíssima e muito necessária de falar. Vou aproveitar, deixa aqui para fazer um hiperlink e falar. Nessa mudança toda que a gente fez de posicionamento do SexHot, uma coisa que a gente trouxe foi um olhar feminino para esse conteúdo, né? Que é uma indústria que durante décadas foi feita por homens e para homens, uma indústria muito masculina. E quando a gente vê um dado como eu trouxe, que tem uma parcela de consumidores que são mulheres, então a gente precisava ter conteúdos para atender essa demanda, atender esse mercado. Tem mulheres que também se interessam por esse tipo de conteúdo. Você está falando de um quarto do mercado, né? Exatamente. Não dá para abrir mão, né? Não dá para abrir mão. Então, um quarto hoje. Agora, imagina se a gente começa a ter mais oferta de conteúdo. Esse um quarto pode virar metade, que é o nosso objetivo, né? Fazer essa equalização ali.
né, dos dois gêneros. Então, desculpa, me perdi. Falando a gente tava... De usar os dados, Isso, né? isso. Então, o que a gente começou a fazer? Claro que a gente acompanha, né? Quais são os consumos dos conteúdos no nosso streaming. Como o conteúdo que está na internet facilita muito, né? Obviamente, a gente tem acesso ali quais são, quantos filmes foram mais assistidos, quais foram os filmes mais assistidos, o que as pessoas fazem mais de busca, quais são as categorias mais acessadas, quais são as atrizes mais vistas, quais são os atores mais vistos. Então tem N recortes que a gente pode fazer no consumo do nosso streaming, assim como, por exemplo, o Netflix. E aí, a partir dessa análise desses dados, a gente começa a construir ali um portfólio mais amplo para atender. Tem muita gente buscando esse tipo de conteúdo, pô, vamos ver se a gente está com uma oferta razoável para atender essa parcela, então, de público que busca esse gênero de conteúdo, ou esse tipo de categoria, por exemplo, ou é aquela atriz específica ou aquele ator específico. Então, a gente começa a fazer essa análise para realmente ter um portfólio mais amplo. Ah, legal, interessante, sabe? E eu tava pensando, né? Eu me lembro que quando eu sempre joguei muito videogame, sabe? Foi um gamer lá e tal. E uma coisa que eu vejo de mudança de comportamento do público gamer era que a gente eu gostava daquele joguinho rápido, sabe? Que você entrava lá, matava os ZTzinhos que iam caindo. Entreguei minha idade agora. Mas ia lá e era um jogo. E acabava, pronto, desligava e tal. E aí depois, quando começou a vir as novas gerações de videogame, ficou cada vez mais complexo você jogar. Porém, o engajamento com aquele jogo foi cada vez maior, né? A gente começou a perceber que começou a ter um movimento onde o pessoal não queria mais jogar, desligar tal. Você queria continuar consumindo aquele game ou aquele jogo por anos, né? Sim. Eu queria perguntar como é que é isso no mercado adulto, se tem uma tendência mesmo a você querer se engajar mais naquele conteúdo e continuar consumindo, ou se é uma coisa meio, sabe aquele negócio do filme que acaba o filme, desliga e eu já vou para a próxima página, ou se não, você quer acompanhar, se já tem aquele perfil de você, sei lá, entender que vai ser quase que uma série da vida da pessoa, tal, se tem já a busca desse engajamento cada vez maior pelo conteúdo. Existem realmente as duas coisas, tá? Realmente, muitas pessoas assistem o conteúdo, acabou, né? Desligou, seja a TV ou o streaming. Muitas pessoas assistem o conteúdo na íntegra, muitas pessoas assistem só um trechinho que quer. Inclusive, tem vários filmes que a gente faz, que a gente bota uns marcadores, a gente faz um tagueamento para a pessoa poder ir direto num ponto que ela queira ver, e a gente coloca aquela tag com aquele nome para facilitar justamente essa busca da pessoa. Os cortes, né? Tá na moda. Né? Exatamente. Então, para aquelas pessoas que são mais imediatistas, querem ir direto ao ponto, naquele tipo de cena que ela gosta. Mas a gente começou também a produzir séries. Então, tem sim pessoas que gostam de se engajar, que querem realmente assistir o próximo conteúdo. E então, assim, já tem acho que uns 2 ou 3 anos que a gente lançou a nossa primeira série. Aí, quando a gente lançou uma série de 3 episódios. Depois fizemos a segunda temporada, a gente estava ali fazendo essa experimentação. Aí a gente viu que funcionou, lançamos outra série. Agora, esse ano, a gente lançou nossa primeira série sem sexo explícito. Era um conteúdo... um conteúdo bastante sensual, bastante erótico, mas sem o explícito, sem aquele close, sem aquilo que normalmente caracteriza o pornô. Justamente por quê? Porque a gente viu, né, levantou nos estudos que tem gente que, como eu comentei aqui, que quer um conteúdo para gerar um clima para a relação e tudo mais, e que não quer necessariamente ver algo super explícito, mas quer aquele erotismo. Então a gente foi fazer um teste de lançar um conteúdo em série e super funcionou. A gente já está pensando numa segunda temporada. Então já tem pessoas que realmente buscam esse engajamento e essa sequência, né, de cenas. Legal, Cíntia, obrigado pelo bate-papo, parabéns pela palestra, foi muito Obrigada. Legal, eu adorei, acompanhei a palestra do início ao fim, foi muito bacana, parabéns pela iniciativa. Valeu. Obrigada, Henrique, foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, forte abraço e até a próxima.